Estamos aqui nos nossos estudos com o secretário Gustavo Nogueira. Secretário, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde. Boa tarde, alegria estar com você e com você, Aldeia, a Rádio Adem do Correio Debate. Ariana, a primeira pergunta é sua. Olha só, fazer a pergunta aqui, secretário. O Fernando, ele pergunta se o senhor vai divulgar essa relação nominal dos fantasmas e defuntos que recebiam no estado do Zé Maranhão. Essa é uma matéria que está sendo conduzida e bem conduzida pelo secretário Gilberto Carneiro. Até porque é bom que esclareça, o secretário Gustavo Nogueira durante muito tempo foi da administração, agora é do planejamento. Então talvez o telespectador imagine que isso ainda seja da pasta de Gustavo Nogueira. Até porque, por exemplo, agora há pouco o telespectador também mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte: o governo, quando assumiu, anunciou que iria demitir os prestadores de serviço pro tempore, mas só com até 2 anos de Estado, não é isso? Mas muita gente com 10, com 15, com 20 anos foi demitida. Muita gente foi demitida. O que aconteceu? Houve um erro do governo em relação a isso? Ou realmente o governo não queria demitiu? Como é que é? Você pode falar sobre isso? Não? Por partes. A primeira pergunta que foi feita diz respeito a essa relação, que está sendo, como eu disse, muito bem conduzida pelo secretário Gilberto, não é isso? Em função de uma ampla auditoria realizada na Folha. Isso foi certamente já encaminhado ao Ministério Público e agora cabe ao Ministério Público dar o tratamento devido a essa matéria. No que diz respeito aos pró-tempores, toda a Paraíba sabe que nos últimos 2 anos, mais precisamente 1 ano e meio, foram quase 18 mil prestadores que ingressaram no estado da Paraíba, o que fez com que nosso comprometimento com a despesa do pessoal frente à receita corrente líquida chegasse aos absurdos 58% e o ente Estado 68%. Não tinha outra saída a não ser fazer uma profunda investigação na Folha, conduzida de forma muito competente, mais uma vez, pelo secretário Gilberto, onde naquela oportunidade foi feito esse levantamento e identificou-se prestadores de serviços com menos de 2 anos que estes foram verdadeiramente logo afastados, até porque eram recentemente, foram feitos exatamente no período que antecedeu o micro período eleitoral, e foi feito um amplo recadastramento em todas as unidades, sobretudo as unidades escolares, né, e de saúde, e aqueles que estavam trabalhando foram os que ficaram. Os que não estavam trabalhando, nada mais correto, mais justo do que sair. Se a senhora está em casa, o senhor está em casa, certamente também não acha justo que o Estado pague com dinheiro por pessoas que não trabalham. Portanto, foi feito esse recadastramento, do ponto de vista de mérito, de detalhe, confesso a você não ter. Quer dizer, o senhor vai na sua pasta, fazer algum ajuste no orçamento para efetivamente implantar as metas, os programas do governo Ricardo Coutinho? O orçamento que está em curso foi o orçamento que foi aprovado no exercício de 2010, né, isso quando foi encaminhado à Assembleia. Sem um esforço brutal, nós temos de fazer uma revisão completa da peça. A opção que foi adotada foi que ao longo do exercício de 2011 a gente fosse fazendo os remanejamentos, os ajustes orçamentários de acordo com a política do governador Ricardo Coutinho. Portanto, o ajuste vai ser feito ao longo do exercício de 2011. Paralelamente a isso, a gente já inicia agora em abril, toda a discussão do plano plurianual, o PPA, não é isso? Iniciaremos também a discussão da LOA de 2012 e o chamado orçamento democrático, que é uma bandeira dos governos de Ricardo Coutinho. Rigorosamente isso vai ser abraçado pelo governo, abraçado pela Secretaria de Planejamento, até porque o OD está vinculado à Secretaria de Planejamento, e todas essas discussões com a sociedade organizada, com os políticos, com os meios empresariais, comunitários, terá conotações e traços de participação popular. Todos eles serão chamados a discutirem, a elegerem quais são as ações e os projetos prioritários para que nos próximos meses nós tenhamos uma carteira de projetos prioritários, digamos assim, para apresentar à Assembleia e ser o grande sinalizador dos investimentos e das políticas públicas do Estado. O senhor se incorpora àquela tese defendida por alguns secretários de que o governo Ricardo Coutinho encontrou o Estado quebrado ou não? Absolutamente. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação aos 50 bilhões dos cortes de Dilma. Esse valor atingiu a Paraíba? Perfeito. Em 2 momentos, né, isso, o Estado absolutamente quebrado, no instante em que a gente encontra o ente Estado com 68% da despesa de pessoal comprometida frente à receita corrente líquida, o ente executivo com 57,8% de comprometimento de pessoal frente à receita corrente líquida, com dívidas de curto prazo na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, não há outra forma que não venha a ser
dizermos que o Estado estava rigorosamente quebrado. Há 2 anos atrás, o Estado cumpria todas as metas fiscais atestadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Durante 5 anos, o Estado cumpriu todas as metas fiscais. Éramos um dos 8 estados da federação que cumpriam essas metas fiscais. Em 2 anos, infelizmente, isso desmontou. No que trata, meu caro Rui, o corte de 50 bilhões, isso foi um motivo de muita preocupação, não só do estado da Paraíba, como de todos os estados do Nordeste, dos estados federados, não é isso? Esses cortes alcançam a casa de 87 bilhões de reais em emendas de bancadas e em emendas de parlamentares, alcançando a Paraíba, e isso é motivo de preocupação, porque o Estado é um Estado pobre, um Estado carente, um Estado que não tem poupança interna e que requer do governo federal também esses aportes para esses recursos. Ela fez uma pergunta em relação aos empréstimos, sim. Né? E eu fiz outra em relação à Conferência de Desenvolvimento Sustentável. O secretário responde agora. Perfeito. Duas questões. A primeira diz respeito ao BNDES 1 e BNDES 2, que é o me fez. E a CAF, né? E a CAF. Isso, quanto ao BNDES 1, o Estado já tem realizado 60% dos recursos que foram contratados. Isso, 70%, melhor posicionando, dos recursos que foram contratados. Alcançando-se o percentual de 80% do BNDES 1, o Estado habilita-se a receber 50% dos recursos oriundos do BNDES 2, que diz respeito a 87 milhões. Algumas críticas no que foi disposto nesses projetos, no que diz respeito a recursos para computador, recursos para impressora, recursos para material que não alavanca a economia. Fizemos todo um redesenho dessa matéria, numa ação articulada com o secretário de Infraestrutura, Efraim, com a presença muito forte do secretário João Azevedo, onde nós reposicionamos boa parte dos recursos, dirigindo para o Centro de Convenções de João Pessoa, porque não do Estado da Paraíba, é um equipamento fantástico que deverá aquecer a economia do Estado sem a menor sombra de dúvidas. A obra teve início na segunda, última, dia 14, e boa parte dos recursos que estavam dirigidos para, digamos assim, gastos que não aqueciam a economia, foram dirigidos para aquilo que a gente possa verdadeiramente aquecer a economia, e o Centro de Convenções retoma as obras com meta atribuída pelo governador Ricardo Coutinho à sua equipe de finalizá-lo em dezembro de 2012. Então, o BNDES 1, 70% dos recursos já aplicados, e o BNDES 2 em aberto, que será liberado a partir do momento em que nós alcancemos os 80%. No que diz respeito à CAF, em andamento, sem qualquer dificuldade, recuperação de estradas, é um projeto que foi aprovado há muito tempo atrás, e isso está correndo tranquilo, de forma muito capaz, pelo superintendente do DNR, Carlos Pereira.